No ar, Momento da Odontologia. Apresentação, professor Lúcio Antônio Pereira. Nosso objetivo é compartilhar as especialidades da odontologia de forma clara e descomplicada. Olá, senhoras e senhores, é com muita alegria, muita satisfação que estamos iniciando mais um Momento da Odontologia Quinatos, aqui na Vale TV, canal 32.1 e também transmitido simultaneamente pelas redes sociais. Hoje, o nosso convidado é uma pessoa querida, um profissional de altíssimo gabarito, que é o cirurgião dentista, Dr. Ricardo Salzan de Oliveira. O Dr. Ricardo é paulista, de Porto Ferreira, a família toda de Porto Ferreira, né, doutor? Isso. E é brasiliense de coração, isso? Isso, exato. Onde faz parte do corpo clínico de trauma de face do respeitado Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Isso. O assunto a ser abordado é sobre ATM, articulação temporomandibular, aquela articulação que nós temos aqui, que é responsável pela abertura, fechamento da nossa boca, por mastigar, por sorrir, afinal, por todos os movimentos possíveis, né, da boca, está relacionada com a articulação temporomandibular. E com informações atuais, ele vai falar sobre a ATM com informações atuais, em linguagem bem acessível, para que possamos familiarizar com essa especialidade da odontologia, pouco conhecida do grande público e que poucos profissionais também se dedicam a ela devido à sua alta complexidade. O Dr. Ricardo Salzan de Oliveira é graduado pela Uniub, Universidade de Uberaba, é especialista em periodontia e cirurgia bucomaxilofacial, é diretor da Associação dos Bucomaxilofaciais de Brasília, a ACBDF, e membro do Corpo Clínico de Trauma de Face do Hospital Sírio-Libanês. Então, esse é um resumo de um currículo de um profissional competentíssimo, que hoje já quero antecipadamente agradecer a sua delicadeza de estar nos visitando ao vivo aqui em Barretos. Saí de Brasília e está aqui conosco. Então, deixo você à vontade, doutor, para que você faça as suas considerações iniciais. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma honra, uma alegria poder de alguma forma contribuir e tirar a dúvida daqueles que ainda desconhecem o que é uma articulação, como ela funciona, o que é uma disfunção dessa articulação, a chamada DTM, né? E a alegria, o prazer é todo meu. Muito obrigado. Obrigado. Aí chega um paciente lá na tua clínica, lá no serviço, no hospital, e diz para você: doutor, estou sentindo dor, estalo na articulação quando eu abro a boca. Será que estou com DTM, que é disfunção temporomandibular, né? Exato. Não confundir com TPM, hein, pessoal? É DTM, disfunção temporomandibular. E aí, o que você responde para esse paciente? A queixa principal dos pacientes que nos procuram geralmente está relacionada a algum tipo de dor, né? Uma algesia nessa região temporomandibular, e está relacionada com estalidos ou com problemas de limitação de abertura de boca. O que a gente tem que compreender? Nós temos que compreender o seguinte: a articulação, ela funciona num único osso, que possui duas articulações. É o único osso do nosso corpo humano que tem duas
articulações, ela é bilateral. E essas articulações, elas têm algumas estruturas. Então, existem músculos da mastigação envolvidos, existe a parte neurológica envolvida, existe a parte dentária também envolvida com essa articulação, e tudo isso tem que trabalhar em conjunto em harmonia. Quando não ocorre essa harmonia, ou quando um dos fatores, seja muscular, seja neurológico, seja só articular, sai da sua função natural de desenvolver aquele processo articular de uma forma harmônica, correta, você então começa a ter problemas, que é o que a gente chama de disfunção da ATM. Tá? Então, essa disfunção, ela é, de certa forma, bem abrangente. Ela pode ser uma disfunção promovida, por exemplo, por um desgaste ósseo. Ela pode ser uma disfunção promovida por hábitos, que a gente chama hábitos parafuncionais, hábitos errôneos, né? Ela pode ser... que hábitos são esses? Vamos só clarear um pouquinho. Por exemplo, o bruxismo. Tá? É um hábito parafuncional. O bruxismo é aquele hábito que a pessoa tem de ranger os dentes, popularmente falando. Isso, né? Apertamento. O Apertamento, o ranger dos dentes. O apertamento, o ranger dos dentes é o que a gente chama, dentro da bucomaxila, como microtraumas. São traumas frequentes, constantes, e que vão levando, acarretando um processo de sobrecarga a essa articulação, né? Até pouco tempo atrás, muito se operava de articulação, as articulações com estalido, com limitação de abertura, ou seja, N problemas, e tinha-se pouco resultado com essas cirurgias. Por quê? Porque não se tratava a causa que levava às degenerações ou às disfunções temporomandibulares. Hoje, a gente opera, vamos pegar 100 casos de disfunção, seja, depois a gente pode enumerar dor, estalo, limitação de abertura. De 100 casos que nós temos hoje, quantos vão para a cirurgia? Hoje, vão para a cirurgia de 10% a 30% desses casos, somente. O resto é tratado de uma forma conservadora. Tá? Que forma conservadora é essa? O tratamento consiste com placas próprias para ATM. A gente pode até mostrar, gostaria que mostrasse aí uma placa, para o pessoal ver, uma placa extremamente trabalhada e minuciosamente ajustada para que o paciente tenha um espaço maior entre o disco, para o disco articular, que está entre duas cavidades, duas estruturas ósseas, que é a cavidade do crânio e o osso da mandíbula. Sim. Então, você dando a ele um espaço maior, muitas das vezes, que é o que a placa confere, ele volta à sua posição original e você não precisa fazer uma cirurgia, uma discopexia. Que coisa boa, né, doutor? Então, hoje, se procura tratar as causas que levavam a um problema de ATM. Por isso que há pouco tempo atrás, até algum tempo atrás, muito se operava ATM e os resultados eram favoráveis a curto prazo e depois falava-se, não adianta operar ATM porque volta. Por que volta? Volta porque não se tratou a causa, se tratou o efeito. Tratava o efeito e não tratava a causa. Perfeito, exato. E eu acredito que o serviço lá do hospital em Brasília, vocês agindo com esse critério, né, tão firme, como você está nos falando aqui, as cirurgias diminuem muito, né? Sim. Diminui muito, Sim. Porque não é mais aquela história, tem problema, vai operar. Isso, não é bem exato. assim, né? Então, o foco hoje o índice é muito pequeno. O índice diminuiu bastante. Que vai para a cirurgia. E mais do que isso, além de diminuir o índice de pacientes que são submetidos à cirurgia, o número de pacientes submetidos à cirurgia, você tem uma cirurgia muito mais efetiva. Por quê? Porque você corrigiu antes da cirurgia aquilo que levou ao problema e a cirurgia, então, ela se torna mais efetiva. Muito bom, muito bem explicado. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu acho que nessa introdução praticamente você já falou sobre isso. Mas se quiser responder, senão eu pulo. Pode fazer. Você pode explicar para o nosso público o que é a ATM, né? Articulação temporomandibular, como é composta e o que são as DTMs.
que são as desordens, né? Sim, sim. Então vamos lá. Se você quiser falar sobre esse assunto. A articulação temporomandibular, ela tem o seu componente ósseo, que nós temos o osso da mandíbula, a parte óssea da mandíbula que articula-se com o crânio, chama-se côndilo. Se o Carlão tiver imagem lá, né? Sim, pode colocar, Carlão, por gentileza. Então nós temos a estrutura óssea da mandíbula, que vai articular com outra estrutura óssea, porém os ossos eles não se encontram. Entre esses dois ossos nós temos um disco articular, que é uma parte cartilaginosa, que à medida em que a gente abre e fecha a boca, essa cartilagem ela excursiona para frente e para trás, acompanhando este côndilo. O problema, Dr. Lúcio, é quando você tem um estiramento do ligamento retrodiscal, que é o ligamento que segura a parte do disco mais para trás, sim, mais próximo do ouvido, né? E esse disco, de repente, ele vai para frente junto com o movimento mandibular e não volta, que é o que a gente chama de... você tem uma excursão do disco sem recaptura, ou seja, aí você começa a ter um maceramento do ligamento retrodiscal pelos ossos da mandíbula e da cavidade glenoide. Esse é só um dos problemas que ocorrem. Por exemplo, muitos pacientes, né, chegam nos consultórios e dizendo que a articulação dele faz estalos quando mastiga. Isso. Né? O que pode ser isso? O estalo... Isso é normal? Não é normal? Não é normal. O estalo, quando a pessoa faz força, significa que o disco ele está indo ou voltando, depende do momento, sim, do estalo, se é quando abre ou fecha a boca. Normalmente é quando fecha a boca e põe pressão, o disco escapa de cima da cabeça do côndilo, então dá aquele estalido, né? Então isso mostra que está havendo uma recaptura. Porém, nesta recaptura houve esse escape do disco, o que promove um ruído, que é esse estalo que a pessoa percebe. É esse estalo que as pessoas reclamam do barulho. E geralmente é indolor, né? Geralmente é indolor. Só tem a parte sonora. Isso, né? Dizem também, né, os pacientes, que às vezes tem muita dor na região da articulação e também próximo da orelha, como você acabou de falar, né? Sim. E bochecha, né? Orelha, bochecha, sim, articulação, ao levantar, né? Quando ele isso, se levanta. O que pode ser isso? 85% dos casos de queixa de dor de ATM, eles estão relacionados não a um problema da articulação propriamente dita, mas a um problema muscular, nos músculos da mastigação envolvidos nesse processo de abertura e fechamento da boca. Tá? Então, é muito comum, por exemplo, o paciente que tem o bruxismo, que é o ranger dos dentes, sim, ou que tem o apertamento, que dorme e aperta bastante. Eu acordei com ele acorda, com a boca cansada, exato. Né? Ele acorda com essa parte do músculo masseter, do temporal, bastante cansado, e isso gera até, às vezes, uma cefaleia, uma dor de cabeça, que é crônica nesse tipo de caso. Porque aquilo é um processo crônico, né? repetitivo, né? exato. Repetitivo, né? A pergunta que eu vou te fazer agora é relacionada ao que você acabou de falar. Problemas na articulação da mandíbula podem causar dor de cabeça? Sim, é muito comum esse tipo de queixa. Eu tenho muita dor de cabeça, principalmente quando eu estou tenso, porque existe um outro fator, existem fatores desencadeantes, tá, do problema de ATM. E um dos fatores desencadeantes do problema de ATM é o fator psíquico, né? Onde a pessoa acaba somatizando problemas do dia a dia, e o que a gente vê isso com muita força agora no pós-pandemia, né? Onde as pessoas ficaram muito tensas, muita gente perdeu o emprego, muita gente diminuiu as vendas do seu comércio, queridos, né? Entes queridos que se foram, muita gente doente. Então, a carga de estresse no indivíduo, ela aumentou muito, ela aumentou grandemente. E isso levou muita gente a ficar mais tenso, a travar mais e a desencadear inúmeros problemas. E precisava só de um gatilho e de repente veio. Professor, eu vou te pedir um segundinho. Pois não. Para nós chamarmos nossos comerciais. Pois não. E logo em seguida voltaremos. Aguardem. Estamos apresentando Momento da Odontologia.
Você conhece o EquipoMaster? Ele é um consultório portátil e completo, composto de aspirador cirúrgico, seringa tríplice e também um micromotor elétrico com LED. Inovação, praticidade e eficiência. Gnatos. Evoluir com confiança. Há mais de 40 anos no mercado, oferecendo aos profissionais da área odontológica o que existe de melhor e com alta tecnologia. E uma grande novidade, o Foto Super Dual. Muito mais praticidade e benefícios para você. Aqui também você encontra o aspirador cirúrgico Sugmaster com alto poder de sucção. Motores cirúrgicos Avante. Já na linha diagnóstico, câmera intraoral e sensores digitais. Venha nos fazer uma visita. Rua 4, esquina da Avenida 13. Telefone 3321-6999. Gnatos. Evoluir com confiança. A Gnatos é uma das maiores fabricantes de equipamentos odontológicos do mundo. Empresa brasileira, reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação de seus produtos. São 40 anos dedicados à pesquisa e ao desenvolvimento, que asseguram conforto e segurança aos profissionais e a seus pacientes, contando com a melhor logística do mercado odontológico e um rápido atendimento. Tem a maior rede de comercialização e distribuição do Brasil. A Gnatos possui o maior portfólio do setor, com características para atender todas as exigências dos profissionais de diferentes especialidades. Hoje, somos considerados um dos expoentes do mercado odontológico. A cada ano inovamos em tecnologia, investimos em pesquisa e desenvolvemos produtos reconhecidos em todo o mundo. Um exemplo de boa administração, transparência e comprometimento. Não arrisque, compre na Gnatos. Gnatos, evoluir com confiança. Voltamos a apresentar Momento da Odontologia. Hoje, recebendo a visita do competente e grande profissional da odontologia, que é o Dr. Ricardo Salzan de Oliveira, diretamente de Brasília, para os nossos estudos aqui Vale TV, canal 32.1 e também pelas redes sociais. Voltando ao nosso papo, doutor Ricardo. Pois não. Quando o paciente diz, a minha mandíbula sai do lugar quando abro muito a boca, quando bocejo, né? Por exemplo, tem como corrigir? O queixo cai, o que dá para fazer? Existe uma possibilidade de correção? Existe. Sai do lugar, né? Cai, tem casos mesmo, que ele desloca. Sim. Totalmente, né? É a luxação que nós chamamos. Sim. Então a gente tem a luxação e a subluxação. Então a subluxação é quando ela trava aberta, mas o próprio paciente consegue pôr no lugar. Ele acostuma tanto, ele acostuma. Né, E a luxação completa é quando ela sai do lugar e aí só um profissional para colocar de volta. Tem solução? Tem. É uma solução, via de regra, cirúrgica, porém... Esse caso é mais cirúrgico. Esse caso é mais cirúrgico, mas é um caso onde a gente leva para a cirurgia quando acomete o paciente de uma forma mais frequente. Por exemplo, o paciente, num ano, tem cerca de 10 casos de luxação ou mais, aí vai para a cirurgia. Quando é menos do que isso, a gente procura orientar o paciente a abrir menos a boca, a tentar contornar de alguma outra forma, né? Sim. Mas quando é uma queixa frequente, aí sim a gente vai para a cirurgia. Carlão, quando você tiver imagens, não é para ninguém se impressionar, hein?
o osso da Esse mandíbula. É um crânio real. É um osso único, com A duas mandíbula, articulações. Eu estou mostrando ali o côndilo da mandíbula, tá vendo? Tá. Articulando na cavidade glenoide, Sim. que é aquela parte próxima do ouvido ali, do meato Por acústico. isso que tem um contato tão íntimo, né? Com o Sim, ouvido. sim. E é nessa região, eu estou mostrando ali o côndilo, e é nessa região que existe ali o disco articular, o ligamento retrodiscal, a cápsula que envolve tudo isso, tá Porque certo? a cápsula seria um amortecedor. Não, na verdade o amortecedor é o próprio disco. Ah, A cápsula, ela funciona ela protege toda essa estrutura e ela nutre essa estrutura com um líquido chamado líquido sinovial. Tá? Ok. Essa é a função da cápsula que envolve tudo isso aí. Viu? Por fora nós temos e por dentro também tem o pterigoideu, o músculo pterigoideu lateral, o medial. Por fora tem os outros músculos da mastigação, o masseter, o temporal. E tudo isso trabalha em conjunto. Sim. Devendo haver uma harmonia entre todos esses elementos, né? Essas estruturas. As correções para problemas na articulação temporomandibular. Você já falou que não são sempre cirúrgicos, Sim, né? E antes era muito mais, né? Exato. Anteriormente. Hoje muito menos. Hoje né? muito menos. Seletivamente muito menos. Menos. Né? São casos realmente indicados, é isso? Sim, hoje a gente tem um tratamento, como eu falei anteriormente, a gente procura descobrir o que está causando aquilo. Então o tratamento ele é mais conservador, nós vamos buscar a causa do problema, tratar essa causa e muitas vezes, tratando a causa, você elimina um caso cirúrgico, tá certo? Sim. Coisa que antes ia direto para a cirurgia, agora não. Não Agora tratava a causa. E não tratava a causa. Por Aí isso que a voltava cirurgia era de tudo. pouco efeito. Exato. As placas de acrílico que são usadas, né, no caso desses problemas da articulação temporomandibular, corrigem realmente o problema ou são apenas paliativos? Não, veja bem. A placa de acrílico, ela não é uma ferramenta que vai corrigir o problema. Ela é uma ferramenta que vai auxiliar na correção de um dos problemas. Tá certo? Então, vamos lá. Se você tem uma anteriorização do disco articular e você começa a usar a placa para ATM, que é uma placa diferente da placa de bruxismo, daquela que é feita para bruxismo, tá lá na tela a placa de ATM, ela é colocada no arco inferior do paciente e ela é totalmente ajustada para que a gente consiga promover um espaço. Como é que a placa funciona? Ela promove um espaço entre os dois ossos, aqueles que vocês viram anteriormente, o osso da mandíbula, que é o côndilo, e o osso do crânio. Promovendo um espaço maior entre esses dois ossos, você tem, olha lá, ali a gente vê, essa é uma imagem de uma ressonância magnética mostrando da articulação. Na ressonância a gente consegue ver as estruturas moles, como por exemplo o disco articular, a gente consegue ver o ligamento. Então, o que a placa faz? Ela promove um espaço maior entre os dois ossos, tá certo? E nesse espaço maior... Volta aquela imagem da placa, Carlos. E nesse espaço maior a gente consegue, e com este espaço maior você tem a chance do disco se reposicionar sobre o côndilo como ele deveria estar. O zumbido no ouvido tem relação com a ATM? Às vezes quando você tem um desgaste ósseo, principalmente da parte do crânio, da cavidade glenoide, isso está muito próximo do meato acústico, do meato auditivo e pode levar a zumbido ou sentimento até de ouvido abafado, entupido, é muito comum isso. A falta de dentes pode levar a problemas de ATM? Pode. Se você tem falta de pelo menos 5 dentes posteriores, você pode estar incorrendo num problema sério de articulação temporomandibular. Tá? Porque você vai perder a medida de dimensão vertical posterior. Que é a distância aqui. Exato, dos dentes. Exato. Da arcada, né? Exato. Das duas arcadas. Isso. Professor, infelizmente nosso tempo acabou. Mas Mas passa tão rápido. Né? Passa rápido. Ainda mais com um assunto tão interessante, tão agradável e como a sua presença aqui conosco. Eu quero agradecer muito
em nome aqui do Momento da Odontologia, mais uma vez a sua delicadeza de estar aqui conosco, e quero que leve um grande abraço lá para o seu companheiro de equipe, o Dr. Vinícius. Sim, com certeza. Tá? E que ele anime a vir aqui nos visitar, como você veio. Pronto. Né? Isso. De pronto eu te convidei, você veio e está aqui conosco e trouxe essa colaboração muito grande para a nossa população. Muito obrigado, volte sempre e tenha um Momento da Odontologia à sua disposição. Tá? Quero passar às suas mãos um brindezinho, um mimozinho da Ginatos, tá? Muito obrigado. Para você lembrar da gente, e tenha um bom retorno. E estamos encerrando realmente o nosso Momento da Odontologia. Muito obrigado, eu agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos mais uma vez e esperamos encontrá-los domingo, às 14 horas, aqui na Vale TV, canal 32.1 e também nas redes sociais. Fiquem com Deus.